Olá, eu sou a Renata Quadros e esse é o Recontando Casos, canal onde eu trago vocês aqui pra sala da minha casa pra gente bater um papo e eu recontar um caso pra vocês, daquele jeitinho que a gente gosta, bem detalhado e vídeos longos. Dois recadinhos bem rápidos aqui pra vocês, queridos inscritos aqui do meu canal. Eu me preocupo muito com a qualidade que eu tô passando aqui pra vocês, mas infelizmente eu estou sem meu microfone, ele está no concerto, eu não sei quando ele vai voltar, então eu tô usando o áudio da minha câmera, que não é dos melhores, mas era isso, ou a gente ficava sem vídeo, então eu espero que vocês entendam e que não fique assim tão diferente dos outros vídeos. E o segundo recadinho é sobre o meu terceiro canal. Sim, eu tenho mais um canal, fora o meu pessoal, fora o Recontando Casos. Tem mais um agora que tá começando, é um bebezinho, é o Preciso Viajar. Se você gosta de viagem, vlogs de viagens, eu vou deixar na descrição, no comentário fixado, pra vocês se inscreverem. É um canal que eu tô fazendo com o meu namorado, o Michel. A gente faz os vlogs dos lugares onde a gente vai, com uma pegada meio que de cinema, locações de filmes, casa dos artistas e tudo mais. E óbvio, os pontos turísticos, gastronomia. Então se você gosta desse conteúdo, se inscreve lá. Por enquanto o canal tá com os vídeos de viagens que a gente já fez aí em alguns anos passados. Vai ter Los Angeles, Gramado, Paris, mas em 2023 viagem nova, então eu vou esperar vocês lá, deixa um recadinho pra mim que vocês vieram daqui, que eu vou ficar bem feliz. O caso de hoje eu conheci mais ou menos ali em 2020, eu acho que na pandemia, pelo TikTok, gente, porque as entrevistas que essa criminosa deu depois que ela foi presa viralizou no TikTok, as pessoas faziam dublagens dessas entrevistas e tudo mais. A gente vai comentar sobre isso, então eu achei bem interessante. Hoje iremos para Phoenix, no Arizona, no dia 5 de agosto de 2009. A polícia recebeu um chamado, uma ligação, de que havia um latão de lixo pegando fogo no estacionamento da igreja. A igreja era Covenant of Grace e o pessoal ali da igreja, ele tava com muito medo de tentar apagar esse fogo sozinho, ou qualquer coisa assim, porque poderia ter alguma coisa inflamável, alguma coisa que fosse explodir, eles não sabiam o que tava pegando fogo ali, então por isso que eles chamaram a polícia e os bombeiros. Quando os bombeiros chegam, eles já começam a apagar o fogo, não teve muito trabalho para apagar esse fogo, e logo que eles olham para dentro do latão, eles percebem que dentro havia um corpo humano. E não só um corpo humano, que já é bem chocante, mas ele estava parcialmente desmembrado. As duas pernas estavam faltando. A polícia também chegou ao local e já começou ali as primeiras investigações, e eles já viram que seria algo complexo para ter qualquer tipo de identificação, porque o corpo estava muito queimado. As impressões digitais já estavam assim bem queimadas, ele não tinha quase nenhum dente, então a identificação por arcada dentária já também ficava mais difícil, e o rosto praticamente não existia, tava muito queimado. A única coisa que eles conseguiram identificar nesse momento é que era um homem. Imediatamente, eu acho que vocês devem imaginar o pânico se alastrou ali pela região, porque foi algo muito bárbaro, algo que você não vê todo dia, e as pessoas ali começaram a pensar que quem fez isso tinha uma maldade muito grande, pra deixar o corpo ali como realmente se fosse um lixo, dentro de um latão de lixo, desmembrado, sem nenhum cuidado, assim, de querer esconder esse corpo, Parecia que quem fez isso queria chocar todo mundo. Então a igreja, como foi encontrado ali no estacionamento da igreja, eles até soltaram alguns comunicados falando que para quem quisesse, assim, se sentisse à vontade de ir na igreja para qualquer tipo de aconselhamento, qualquer tipo de conversa, para acalmar um pouco os ânimos e esse terror que tava nas pessoas, que apesar de o estacionamento ali da igreja ter sido um palco ali dessa cena horrível, ainda era um local de amor, de paz, de Deus e tudo mais. Então a igreja fez esse papel para tentar acalmar um pouco ali a comunidade do local. Bom, na autópsia, eles viram o quanto esse corpo estava queimado, quão pouco de digitais existia nesse corpo, mas eles acabam conseguindo ali com parciais de digital identificar quem era
esse homem que tinha sido queimado. E ele era Terry Neely, de 46 anos. Eles conseguiram ver que o Terry, ele sofreu muitos e muitos machucados, assim, tinha muitas facadas, tinha muitos machucados na cabeça, como se ele tivesse sido atingido por algum objeto contundente, tinha cortes na garganta, mas eles conseguiram determinar que a causa da morte não foi nenhum desses aqui que eu citei pra vocês, e sim enforcamento com um fio de TV, né, esse fio que vai na tomada da TV. Uma descoberta bem terrível que eles fizeram foi que alguns machucados que o Terry tinha, parecia que eles já estavam querendo cicatrizar, né? Ou seja, ele não tinha sido feito no mesmo dia que ele morreu. O que levava a polícia a acreditar que ele tinha sido mantido em cárcere em algum lugar e que ele tinha sido torturado. Como eu falei, eles também perceberam que ele quase não tinha nenhum dente na boca, todos tinham sido arrancados, eles conseguiam ver que não era que ele tinha ido ao dentista, por exemplo, e os dentes tinham sido tirados de uma forma profissional, não, eles tinham sido arrancados. E, gente, ele tinha um prego de cerca de 7 centímetros cravado no crânio. E pasmem, de novo vou reforçar aqui, não foi o motivo da morte. O motivo da morte foi o enforcamento lá com o fio. Então aqui a gente já imagina o quanto ele sofreu antes de perder a vida. O Terry era paraplégico. Mas o que deu pra entender aí nas fontes é que não é que ele não tinha nenhum movimento nas pernas. Eu acredito que ele até conseguia andar, mas ele tinha pouquíssima força nas pernas e parece que ele tinha algum problema na coluna, realmente, né, não conseguia ficar de pé muito tempo, então ele sempre usava uma cadeira de rodas motorizada. E aparentemente o Terry também tinha alguma deficiência mental, mas no sentido assim de tomada de decisões, resolução de problemas, ele não tinha assim os mesmos critérios e o mesmo entendimento de uma pessoa, digamos assim, normal. Então, por causa de tudo isso, ele morava numa casa de repouso ali em Phoenix. Logo que a polícia sabe disso, eles vão até essa casa de repouso e começam a fazer perguntas para as pessoas ali que trabalhavam nessa casa e também para as pessoas que moravam ali e conheciam o Terry. Mas eles não conseguiram muitas e muitas informações, as pessoas que conheciam o Terry não sabiam muito sobre a vida dele, sobre familiares. Parece que a família dele era distante, ele não tinha ninguém próximo. As pessoas que conheciam ele ali, conviviam com ele apenas ali na casa de repouso, mas não eram conversas muito profundas para saber exatamente sobre a vida dele. Também não se sabia se ele tinha amigos próximos na cidade, nem nada disso. Mesmo assim, sem conhecer profundamente o Terry, todas as pessoas que foram ali interrogadas e que conheciam ele vagamente falaram que ele era um cara muito legal, que ele era educado, que não tinha nenhum tipo de problemas com o Terry. Que eles não conseguiam imaginar também qualquer pessoa que pudesse fazer alguma coisa de ruim com ele, porque, de novo, né, eles não sabiam se ele tinha algum desentendimento na vida, né, ou eles não conheciam ninguém que quisesse fazer mal pro Terry. As pessoas ali da casa de repouso, tanto as pessoas que trabalhavam ali quanto as que moravam ali, todas foram investigadas, né? Olharam horários de saída, de entrada, tudo para poder descartar qualquer dúvida, né? Ou qualquer suspeita que tivesse ali. E eles conseguiram realmente ali descartar todo mundo como suspeito. Eles tinham certeza que ninguém dessa casa de repouso tinha feito aquilo com o Terry. Mas eles saíram com uma informação importante, né, dessa casa de repouso, porque pelo circuito interno ali de câmeras, eles conseguiram ver que o Terry tinha saído ali da casa de repouso às 8 horas do dia 2 e ele foi encontrado no dia 5. Então, o que ele estava fazendo aí nesses 3 dias, nesse intervalo dos 3 dias? Era isso que a polícia precisava descobrir. Os funcionários dessa casa, eles até comentaram, né, que eles perceberam que o Terry não voltou, né, pra casa de repouso, mas que de início isso não causou nenhuma preocupação a mais, assim. E que foi quando eles já estavam começando ali a ficar mais preocupados e eles até chegam a fazer uma denúncia ali, uma queixa, né, de desaparecimento, foi quando a polícia chega com essa notícia de que tinham encontrado o corpo do Terry. Na verdade, assim, gente, quando eu tava olhando as fontes,
tanto outros vídeos de outros youtubers, como documentários e também matérias, né? Tem sempre uma ou outra coisinha diferente aí na cronologia das coisas, sabe? Tem alguns que contam como se fosse uma coisa que meio que aconteceu tudo ao mesmo tempo e outros que vai demorando um pouco mais pra acontecer. Eu vou comentar isso mais pra frente, vocês já vão entender. Bom, apesar da polícia ter conseguido essas imagens deles saindo da casa de repouso, eles não tinham a sequência dessas imagens, né? Não dava pra saber aonde o Terry foi. E como eu já disse aqui, ele não era uma pessoa que tinha muitos amigos, que eles pudessem, por exemplo, conversar com essas pessoas pra saber se o Terry estava com eles ou não, né? Eles estavam meio que num beco aí sem saída. Então, no meio disso tudo, né, quando essa notícia já se espalhou do corpo ser encontrado e agora ser identificado como um homem que andava numa cadeira de rodas motorizada, a polícia ela recebeu um chamado de que havia sido encontrada uma cadeira de rodas motorizada num complexo de apartamentos. Quando a polícia chega nesse complexo de apartamentos, eles encontram meio que no pátio essa cadeira de rodas motorizada e eles conseguiram identificar que era a cadeira do Terry. Não consegui encontrar exatamente como eles fizeram essa identificação, mas às vezes tinha algum pertence do Terry ou às vezes até mesmo por DNA, né? Mas essa cadeira foi comprovada que era do Terry. E ao mesmo tempo que eles estavam ali investigando esse complexo, o gerente, né, desse complexo de apartamentos chega para falar com a polícia. É dito que esse gerente ele recebeu uma reclamação ali, né, de alguém que morava no apartamento sobre um outro apartamento. Não fica claro exatamente qual seria essa reclamação, como eu falei, algumas fontes divergem. Algumas fontes diz que era apenas uma reclamação realmente de que algo estava acontecendo de estranho em um dos apartamentos. Em outra fonte diz que essa pessoa viu fumaça saindo do apartamento, mas de qualquer forma esse gerente vai até esse apartamento em si, né, que estava recebendo essas reclamações, e quando ele abre a porta, tinham duas pessoas lá dentro. Essas pessoas eram uma mulher chamada Angela Simpson e o homem era Edward McFarland, que era conhecido como Cracker. Esse gerente, ele disse que ao abrir a porta ele conseguiu avistar dentro do apartamento um latão de lixo que pertencia à cidade, né, à prefeitura. E é meio estranho, gente, esse caso, ele não tem, infelizmente, assim, aqueles detalhezinhos que a gente gosta aqui no canal, né? Mas é dito que a Angela, ela pede o carro desse gerente emprestado e esse gerente empresta o carro pra eles. Eu achei muito estranho isso, gente. Tudo que eu acho muito estranho eu tento pesquisar mais, mas infelizmente eu não consegui encontrar, porque é muito estranho você chegar num apartamento pra conferir, né? Ver o que tá acontecendo e as pessoas lá de dentro simplesmente falarem: ah, me empresta teu carro, e você emprestar. Então eu não sei se teve algum tipo de ameaça, alguma coisa do tipo, mas ele empresta o carro pra essas duas pessoas. Essas duas pessoas depois, quando ela vai devolver o carro para esse gerente, a Angela, ela fala que ela tinha matado uma pessoa e que ela tinha, né, abandonado o corpo e que se ele falasse para alguém, ela ia fazer a mesma coisa com ele, né? Ela ameaçou ele. E também porque o carro utilizado era dele, né? Então eu acredito que essa ameaça também foi utilizada, porque agora o carro dele também participava aí desse crime. Quando a polícia recebe essas informações aí do gerente, ela fica mais alarmada ainda com todo esse caso, né? Mais confusa também, né? Por que essas pessoas fariam isso? E será que essas pessoas estavam falando do Terry, né? Será que elas que mataram o Terry, por isso que a cadeira de rodas estava ali no complexo? A polícia precisava investigar mais e quando eles entram no apartamento para investigar, não existia móveis, não parecia que alguém estava morando nesse apartamento. Na verdade, existiam algumas cadeiras, o carpê parecia que estava sendo arrancado, tinha algumas partes meio enroladas, existia galão de água sanitária, como se tivessem tentado limpar aquele ambiente, alguns espelhos também, mas não que alguém morasse ali, né? Eles acreditavam que aquele apartamento era usado para outras coisas. A polícia fez testes, né, de DNA no apartamento, eles conseguem encontrar vestígios de sangue e confirmar que esse sangue era de Terry Neely. Então agora tudo estava
conectado, né? O corpo que foi encontrado, a cadeira abandonada, o desaparecimento do Terry, e ele esteve naquele apartamento. Quando eu disse para vocês que existem umas diferenças entre fontes, em alguns lugares, por exemplo, diz que tudo começou com a casa de repouso dando o Terry como desaparecido. E daí a polícia foi investigar isso e foi encontrando as outras coisas. Em outros lugares diz que a primeira coisa foi o latão de lixo, como eu contei aqui pra vocês. Em outros lugares diz que foi esse gerente que começou a falar, porque ele foi ameaçado por essas pessoas, né, e tudo mais. E daí começaram a partir daqui. Cada lugarzinho parte de uma coisa e tem alguns lugares que parece que foi tudo meio que ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo que encontraram o corpo, o Terry já tava sendo dado como desaparecido. E daí outra pessoa encontra a cadeira, foi tudo que nos mesmos dias. Mas de qualquer forma, foi meio que perto uma coisa da outra, foram em poucos dias que eles conseguiram aí reunir todas essas informações. Bom, agora com todas essas pistas e evidências que a polícia tinha, e principalmente com o nome dessas duas pessoas que estavam no apartamento, eles vão atrás dessas pessoas. E para surpresa da polícia, tanto a Angela Simpson quanto o Cracker, eles já estavam presos. Porque dias após aqui, eles foram presos por assalto à mão armada. Quando a polícia começa a investigar mais a Angela, eles descobrem que ela era amiga do Terry Neely. O que foi uma surpresa para a polícia, porque, como eu mencionei, as pessoas diziam que o Terry não tinha amigos, não tinha conhecidos, e agora ele descobre que a Angela era uma conhecida e uma amiga dele. Então era uma pista nova, era uma pessoa nova aí envolvida com o Terry. Então a polícia precisa interrogar a Angela, né? E é isso que eles vão fazer. Quando a polícia vai conversar com ela, eles já pensavam assim, o que ela vai contar pra gente, né? Será que ela tá envolvida? Será que ela vai negar? Porque agora a gente já sabe que o sangue tava no apartamento, que ela estava com aquele comparsa amigo dela. O que ela vai dizer pra tentar sair dessa, né? Só que, pra surpresa da polícia, a Angela, ela tava mais do que ansiosa pra contar pra eles que sim, ela era a assassina de Terry Neely. Aliás, gente, tem um detalhe que ela confessou em troca de chocolates. Ela pediu alguns chocolates para a polícia e disse que se eles dessem, ela iria contar tudo. Ela confirmou para a polícia que ela e o Terry eram amigos, mas que recentemente ela tinha decidido que ele precisava morrer. Ela disse para a polícia que ela decidiu tirar a vida do Terry porque ele tinha contado para ela que ele uma vez tinha delatado, né, tinha denunciado uma pessoa para a polícia e essa pessoa foi presa por causa dessa denúncia que ele fez. E segundo a Angela, as duas pessoas que ela mais odiava no mundo eram delatores e abusadores de crianças. Um detalhe, nunca foi provado que o Terry realmente fez essa denúncia, cooperou aí com a polícia, né, para que essa pessoa aí fosse presa. Nunca foi provado isso, a polícia nunca achou nenhum registro dessa denúncia do Terry. Então fica a dúvida aqui se de repente o Terry, por causa dessa deficiência que ele tinha, né, mental, às vezes de querer inventar alguma história pra, né, se sair bem aí, pra ter alguma história pra contar pra Angela, ele inventou isso. Ou também se foi uma história que ela inventou, apenas para dar algum motivo pelo qual ela tiraria a vida do Terry. E como que o Terry conhecia a Angela? Bom, os dois, eles realmente eram amigos. Na verdade, não eram amigos, eles eram conhecidos. O Terry, ele tinha o costume de passear ali na vizinhança com a cadeira, né, que ele tinha. E a Angela, ela morava nessa vizinhança, então foi fácil deles se conhecerem. Eles também tinham uma ligação aí que os dois usavam drogas e aparentemente o Terry também solicitava alguns serviços sexuais da Angela, porque ela também fazia dinheiro dessa forma. Então era dessa forma que eles eram conhecidos, digamos, que eles se relacionavam. Eles tinham também uma conexão, digamos assim, porque o Terry, ele cometeu pequenos delitos
anteriormente na vida jovem dele e ele foi preso, a Angela também. Então eles tinham essa conexão de os dois terem sido presos, de terem tido essa experiência, então era algo que eles conversavam sempre sobre isso. Era esse tipo de relação, assim, entende? Não era um negócio muito profundo, mas eles conviviam. E segundo ela, foi quando ela soube que ele tinha sido já uma pessoa que delatou outra pessoa pra polícia, e isso pra ela era a pior coisa do mundo, e ela decidiu que um dia ela ia tirar a vida do Terry. Mesmo assim, parece que ela decidiu isso já há algum tempo atrás, né, e ela ainda continuou convivendo com ele até a hora que ela decidiu pôr um fim nisso, e não só tirar a vida do Terry, mas também torturar ele por 3 dias seguidos. A polícia, apesar de todo esse testemunho, essa confissão da Angela, eles tinham que procurar mais provas, né? Porque ela poderia simplesmente estar inventando tudo isso. Então a polícia começou a querer entender mais a Angela, né? Qual era o passado dela, os crimes que ela já tinha cometido, tudo que vinha aí nesse background da vida dela. Eles descobriram que a Angela teve uma vida adulta aí onde ela basicamente saía e entrava na prisão. Assim, ela ficou poucos anos fora da prisão na vida adulta dela. Normalmente pelas mesmas coisas: brigas, violência no geral, invasão, agressão agravada, roubo de carros e muito mais. A Angela, ela nasceu dia 29 de novembro de 75 e desde os 10 anos de idade dela, onde a preocupação das crianças seria de ir pra escola, fazer tarefa, brincar, a Angela, ela já estava entrando e saindo de instituições mentais. Hospitais psiquiátricos também. Ela foi sempre tentando saber um diagnóstico dela, mas acho que ela nunca recebeu realmente um tratamento. Posteriormente, ela foi questionada se ela falava da infância dela e de tudo que tinha acontecido, né, antes da vida dela adulta, se ela falava isso como uma forma de justificar os crimes que ela cometeu posteriormente, inclusive esse agora do Terry. E ela disse que não, que de maneira nenhuma, e que ela não queria que as pessoas tivessem dó ou compaixão. I started being hospitalized at 10 years old. Do you care that anyone feels sorry for you? Feel sorry for me? Of course not. Of course not, no. That we should feel some sympathy for you. No. You would not have that. I want no sympathy, no. Então, quando ela se tornou adulta, ela parou de ir a esses hospitais e ter qualquer tipo de tratamento, que eu acredito que já era escasso, né? E ela foi viver nas ruas, assim, ela não tinha emprego fixo, então ela começou já a ir pro crime, né, esses crimes menores. E mesmo quando ela conseguia algum emprego, que ela tinha algum dinheiro, ela gastava esse dinheiro em drogas. E daí ela começou a entrar nesse ciclo vicioso, literalmente, porque ela começou a usar muita droga, daí acabava o dinheiro, ela precisava trabalhar pra usar mais droga e ficava nesse ciclo. Ela nunca terminou estudos, né, nunca se formou em nada, ela começou também a trabalhar como profissional do sexo para conseguir dinheiro. Era isso, né, a vida dela, entrar na prisão, sair, continuar nessa vida para acabar sendo presa novamente. Agora, uma coisa aqui que fica muito nebulosa na história da Angela é que ela teve 4 filhos. Não consegui encontrar exatamente quem era o pai ou se eram vários pais, mas o que se sabe é que nenhum filho ficou com ela. Em alguns lugares diz que eles foram dados para adoção. É tudo muito vago quando se fala dos filhos dela nas fontes, né? Sempre fica essa ideia de que as crianças nunca ficaram com ela, né? Ela sempre engravidava e daí ou davam para adoção ou de repente ficavam com o pai da criança. Elas nunca moraram com a Angela. E a Angela, ela nunca quis falar sobre os filhos dela. Essa é basicamente a história da Angela e agora ela tá presa novamente, primeiro por um assalto à mão armada, mas agora ela tá sendo interrogada por um assassinato. Então o que a Angela disse que ela fez nesse dia onde o Terry desapareceu? Ela disse que nesse dia ela atraiu o Terry para a casa dela, para esse apartamento, na verdade não era a casa dela, não acredita-se que aquele apartamento era onde ela morava, mas ela atrai o Terry para esse local com promessa de sexo e drogas. Ela sabia que o Terry gostava dessas duas coisas, ele era um cliente meio que regular dela, né, e ela sabia que ele usava drogas, então não foi difícil, e ele foi de vontade própria para esse local com a Angela.
A Angela disse que assim que o Terry e ela chegam nesse apartamento, ela nem esperou, assim, ela mudou completamente o jeito que ela tava agindo com o Terry e ela começou a sessão aí de tortura que ia seguir nesses 3 dias. Como sempre, eu não gosto de ser muito gráfica aqui, né? Eu acho que não precisa, mas a Angela, ela pega um espelho, assim, desses espelhos grandes, né, que você apoia na parede, e ela coloca o Terry de frente para esse espelho, porque ela disse que ele precisava ver tudo que ele merecia. O merecia, no caso, era aquilo que eu falei pra vocês, porque ela acreditava que ele era um delator e pra ela esse tipo de pessoa eram as piores do mundo e ele precisava sofrer por ser um delator. Was he alive during this? Some of it. Was he watching, looking at a mirror? Yes. Why'd you do that? Because I wanted him to see what he deserved. Ela pega uma chave de roda, começa a bater na cabeça dele, mas ela batia nele, mas ao mesmo tempo ela não deixava ficar num estado tão crítico que ele desmaiasse ou ficasse inconsciente. Ela queria que ele visse tudo que estava acontecendo, que ele sentisse tudo que estava acontecendo. Ela também usou martelo, né, faca, ela fez vários cortes. Ela fazia isso com intervalo de tempo, eu acredito que justamente pro Terry não perder a consciência ou não morrer assim já de cara. Eu acho que ela queria que ele ficasse sofrendo todos esses dias. Ela começa a arrancar os dentes dele com um alicate. Ela também chegou a queimar ele em algumas partes do corpo. Colocou aquele prego no crânio dele. Em algumas fontes diz que realmente era na testa. Ela fez isso e eu fico assim, sem saber, sem entender como que ele conseguiu sobreviver a tudo isso. Porque ela também fez cortes na garganta dele e ele não morreu. Porque, na verdade, segundo ela e segundo também o que foi constatado na autópsia, esses cortes na garganta era apenas para ele sentir a dor e não necessariamente que fosse tão fundo para que ele morresse, perdesse tanto sangue e acabasse falecendo. Ou seja, gente, é muito perverso, é muito maligno. E eu não sei se vocês já esqueceram desse detalhe, mas eu vou lembrar vocês que o Terry era paraplégico, então não era fácil para ele tentar levantar, fugir, correr, porque por mais que ele andasse curtas distâncias, aqui ele estava em completo sofrimento, em completa dor. Eu acredito que ele não teve muita saída, assim, ele realmente não era uma pessoa que conseguia se locomover com facilidade, porque não era à toa que ele sempre estava com a cadeira de rodas motorizada dele. Então é muito triste a gente imaginar tudo isso e ainda como uma pessoa que não consegue, digamos, se defender ou ter qualquer tipo de reação, porque ela não tem as forças necessárias nas pernas, na coluna. Ela também não deu nenhum tipo de comida, bebida, ela não deixava ele ir no banheiro, então tem tudo isso, né? Já era uma pessoa impossibilitada fisicamente, ainda ele ficava cada vez mais fraco. Eu não sei em que momento, assim, ele já não sabia exatamente o que estava acontecendo, porque eu acredito que deva ter tido algum momento nesses 3 dias que ele simplesmente desligou, né? Ele tava vivo, mas eu acho que eu nem sei se ele tava entendendo mais o que estava acontecendo. E segundo a Angela, os dias foram se passando, ele foi ficando cada vez mais fraco e não estava mais tão divertido para ela o que ela estava fazendo, e foi quando ela decidiu pegar um fio desses elétricos, né, de uma TV, enrolar no pescoço dele e tirar a vida do Terry. Foi nesse momento, quando ela viu que ele estava sem vida, que ela começa a tentar cortar as partes do corpo do Terry, e ela começa pelas pernas, só que ela viu que era muito difícil, que era algo que ela não estava disposta a ter esse trabalho, e ela resolve descartar o corpo dele mesmo assim. Foi nesse momento que a polícia acredita que ela entra em contato com o Cracker, esse parceiro dela, digamos assim, para ajudar a descartar esse corpo. E foi nesse momento também que aquele gerente de apartamentos chega ali e empresta o carro para eles, o que fica muito nebuloso para mim, eu acho muito estranho. Mas tem um lado também que a Angela é uma pessoa muito amedrontadora. Eu acho que eu já assisti várias entrevistas de vários criminosos e tudo mais. Ela é uma das que eu
eu fico assim com um frio na espinha, sabe? Eu vou comentar mais no final do vídeo sobre essa personalidade dela, mas pode ser que tenha sido isso que aconteceu. Ela pode ter ameaçado esse gerente, pedido o carro dele, qualquer coisa do tipo, ainda mais se ele viu qualquer coisa ali dentro, o que o Terry tinha passado. Não sei, ela pode ter ameaçado esse gerente do complexo ali de apartamentos e ele acabou emprestando o carro pra ela. E aqui também tem divergência de fontes, porque em alguns lugares diz que quando ela sai com o carro desse gerente, com o corpo do Terry, que daí ela vai encontrar uma lata de lixo, colocar ele dentro e botar fogo. Mas em outras fontes diz que ela já tinha essa lata de lixo dentro do apartamento. Então tem essas duas versões, mas de novo, né, são pequenas divergências assim que levam sempre ao mesmo fim, que foi a hora que ela coloca o corpo dele nesse latão de lixo e coloca fogo e deixa no estacionamento da igreja. Algumas pessoas acreditam que o Cracker teve parte aí nesses 3 dias de tortura, mas a Angela, ela nunca afirmou isso. Só que daí aqui fica o questionamento também, porque já que a Angela, ela odiava delatores, né, pessoas que denunciavam outras pessoas, falavam do crime de outras pessoas, então acredita-se que mesmo que se o Cracker tivesse ali com ela não iria, né, denunciar ele, não iria falar que ele era culpado. Did you act completely alone? Yes, definitely. So nobody else helped? No. Totally alone. O que leva também as pessoas a acreditarem isso é porque os dois eram meio que parceiros de crime como assaltos, invasões e tudo mais, né? Então por que que eles não estariam nesse crime juntos? Porém, a polícia nunca encontrou nenhuma evidência de que o Cracker tivesse lá na hora do crime, né? Aparentemente ele só ajudou ela a se desfazer aí do corpo, né, do cadáver, colocar fogo e tudo mais. A Angela foi acusada de assassinato em 1º grau, sequestro e ocultação de cadáver. E ela se declarou culpada de todas as acusações no seu julgamento. O julgamento dela aconteceu só em 2012 e no julgamento ela continuou dizendo tudo que ela fez e que ela não tinha remorso. No julgamento ela reforçou que o Terry merecia tudo que ele passou e que ela colocou o espelho na frente dele porque ele precisava ver tudo que ele merecia. Ela não teve nenhum remorso, na verdade ela disse que só se arrepende dele ter perdido a vida cedo demais, que se fosse por ela torturaria ele durante uma semana. I heard they said I was possessed by the devil. I think that's hilarious. Isn't that beautiful? Do you have any guilt about any of that stuff? Guilt, yes. I'm overrun with remorse. Would you, if you had that moment to live over again? I'd have kept him alive a week. But you would have still tortured him and killed him. Oh, I'd have tortured him for a week, yeah, instead of 3 days. Definitely. A Angela, ela foi sentenciada à prisão perpétua mais 14 anos. Eu não entendi, gente, esse mais 14 anos. Mas aparentemente esse 14 anos é alguma coisa relacionada com outro crime ali, talvez o roubo à mão armada, alguma coisa assim. Mas é prisão perpétua. E sem a possibilidade de liberdade condicional. E a Angela também tinha algo a dizer sobre a pena dela, né? Ela disse que não foi uma pena justa, que o justo seria ela ter a pena de morte. Porque ela disse que estar na prisão pra ela não é uma punição, que na verdade ela adora ficar com as pessoas que ela conhece na prisão, ela se refere a essas pessoas como irmãs e como familiares, que era uma coisa normal pra ela estar na prisão, né? Que não era algo que ela ia sofrer por estar na prisão. You know, I got a lot of family in prison, and I'm okay with that. I'm okay with that. Yeah. I got many sisters in prison. I can't wait to see them. It's really not that much of a punishment to be sentenced to spend my life with my family. Mas existe uma outra teoria que eu vi num podcast. Eu sempre gosto de lembrar, gente, que todas as coisas que eu trago aqui, as fontes estão na descrição, tá? Então, o que eu vi no podcast, que eu acho que é Lights Out, eu acho que esse é o nome do podcast, que é o Josh que fala, ele disse que ele tem uma teoria que ele acredita que ela dizia isso porque as pessoas que são sentenciadas com a pena de morte, normalmente elas têm um tratamento um pouco melhor na prisão. E tem entrevistas da Angela reclamando, né,
de como ela tá sendo tratada na prisão. Existe essa teoria de que ela disse isso, que ela queria essa pena de morte, primeiro porque ela sabe que é uma coisa que demora a acontecer, né? Às vezes demoram anos e anos pra pessoa ser executada. E nesse meio tempo, se ela fosse condenada à pena de morte, ela teria um tratamento um pouco melhor do que uma pessoa que foi condenada à prisão perpétua. Não sei, pode ser, mas é só uma teoria. O Cracker, ele também se declarou culpado da acusação de ocultação de cadáver e ele foi sentenciado a 20 anos. Agora, gente, eu quero conversar com vocês sobre as entrevistas, né, que ela deu. Eu já coloquei alguns trechos aqui pra vocês verem. É muito horripilante ver essa mulher falar. Porque tem horas que parece realmente que ela tem problemas mentais e que ela acredita naquilo que ela tá falando. E tem horas que pra mim, gente, parece que ela tá tirando sarro da nossa cara, assim. Que ela tá tirando sarro da polícia, dos repórteres, enfim, assim. E ela conta essa história justamente, assim, pra chocar, pra a gente ter algum tipo de reação, a gente que eu digo o público em geral, né? E ela acaba dando risada disso. Muitas entrevistas ela dá umas risadas muito sarcásticas, ela gosta de deixar as coisas no ar, sabe? Para as pessoas continuarem falando com ela, perguntando coisas e se abismando e ficando chocadas com as coisas que ela fala. Então eu não sei se realmente ela pensa tudo isso que ela fala, se ela realmente sente tudo isso que ela fala, ou se ela faz isso pelo simples fato do choque, da tensão que ela quer gerar aí nas pessoas. As entrevistas dela são cheias de soberba, assim, né? Ela parece que ela tá ali querendo comandar a situação. Algumas pessoas acreditam que ela tava tentando ser uma espécie de Aileen Wuornos, que eu já contei aqui no canal, um vídeo em 2 partes. Mas eu não consigo ver similaridade nas duas, eu acho que são coisas diferentes, assim. Mas ela fala muitas coisas que a Aileen falava, né? Por exemplo, que ela achava que os abusadores tinham que morrer. Aí ela fala dos delatores também, né? Inclusive ela chega a falar numa entrevista que ela não pode colocar assassinos, no caso, que era o que ela na mesma categoria de delatores, abusadores e policiais. Ela acha que assassinos não podem ser colocados nessa categoria desses três tipos de pessoa que são os piores pra ela. You want to throw murderers in with cops and chomos? Are you serious? You're kidding, right? E daí, tem essa entrevista, acho que a mais famosa, e foi a que viralizou aí no TikTok, as pessoas começaram a dublar. Eu conheci por causa dessas dublagens, né? You murdered this man. Yes, You tortured him. of course. Yeah, in court today you said you're not here to pretend to be remorseful. Of course not. Why would I do that? Are you remorseful? Not at all. Why? Why would I be? It's I like- took him to my house, walked him down the street. I don't know why the media acts like the motherfucker couldn't walk. He walked very well. Walked him upstairs, kicked his ass, and killed him. Do you believe him? Do you think he really was a snitch? Oops, if he wasn't. No final da entrevista ela vira aquela pessoa assim, risonha, do tipo, nossa, essa entrevista foi boa, hein? Faz isso ficar ótimo, porque isso é um material bom. E ela queria, eu acho que essa fama, né, que ela, enfim, ela até conseguiu, né, de certa forma. Mas são duas pessoas totalmente diferentes, né? A hora que ela tá dando a entrevista e a hora que ela termina essa entrevista. We're done? Are you done? Yeah. All right. Thank you, Angela. Good shit, dude. That's gonna be crazy, isn't it? That's gonna be wicked. Make it look good, please. Outra coisa que é bem confusa é que ela mudou muito a história dela. Em alguns momentos ela disse que ela nunca tinha tirado a vida de ninguém antes, que o Terry foi o primeiro e único. Em outras entrevistas ela disse que sempre fez isso, mas que ela nunca foi pega. E daí ela fez isso com o Terry, de deixar o corpo lá no meio do estacionamento, realmente pra ser pega. But you've killed other people? Well, they'll find that out. Will you admit that you've killed other people? Well, yes. You've killed other people. How many? That's irrelevant. Why did you kill them? Same reason. Have you killed other No, people? I've never killed anyone else. So that was something, just talk. Right. Essa mulher, pra mim, ela é muito enigmática e muito amedrontadora, como eu já falei, assim. Eu acho que quando a gente assiste ela... Gente, tem entrevista dela
dela falando que o que ela mais gostava de fazer com o Terry era arrancar os dentes dele. E ela fala de um jeito como se ela estivesse, sei lá, falando de um cachorro quente muito delicioso, sabe? Quando você vai falar de uma comida muito deliciosa e você até fala, nossa, é muito gostoso. Ela fala dessa forma do que ela fazia com o Terry, que era arrancar os dentes dela, que segundo ela era o que ela mais gostou de fazer. What did you do that you would consider torture? Ripped his teeth out. That's my favorite. With some needle nose pliers. Kind of rip, you know. Pra mim, de novo, fica aquela coisa, eu não sei se ela faz isso pra chocar ou se realmente, né, ela pode ter um diagnóstico de alguma doença mental devido à infância dela, que ela já ia, né, entrava e saía desses hospitais e de instituições mentais, então faz a gente pensar também que pode ser uma doença, pode ser um distúrbio, pode ser qualquer coisa do tipo que eu não tenho propriedade para falar e infelizmente eu não encontrei nada muito detalhado, né, da saúde mental da Angela. Tem uma teoria que eu vi num dos vídeos que eu usei de fonte, que eles falam que pode ser que ela tenha tramado tudo isso desde lá do início, de escolher alguém pra tirar a vida, e dela tinha que ter algum motivo, dela falou desse motivo dos delatores. Ela faz isso com o Terry de uma maneira bem horrível, né? E abandona o corpo num lugar onde todo mundo vai ver, justamente para ser pega, e dá todas essas entrevistas, né, com esse teor todo maquiavélico e tudo mais, para ela poder ficar famosa e alguém querer fazer livros e filmes sobre ela e ela de alguma forma lucrar. E esse dinheiro, digamos que ela não ia poder usar porque ela tá presa até o resto da vida, mas esse dinheiro iria para os filhos dela. É uma teoria, eu não sei se ela pensaria tão à frente assim, né, e pensaria nos filhos. Ela não me passa ser uma pessoa assim que de repente tem alguma preocupação com os filhos, apesar de que quando se toca no nome dos filhos nas entrevistas é a única hora que dá a impressão que ela não quer tocar nesse assunto, que ela não quer falar. É muito complexo, eu não encontrei muitos detalhes sobre os filhos, como eu disse, e muito menos sobre o que ela sente sobre os filhos, né? Porque nas entrevistas dela, ela praticamente só fala dos crimes, né? E fala dessa forma muito fria e muito direta sobre o que ela fez. I have 4 children. You have 4 children. I do have 4 children. What is, how they doing, how is it for you to be separated from them? I don't want to talk about my children. I can't do that. Bom, na prisão ela se converteu ao islamismo e, pasmem, ela se casou. Ela encontrou uma pessoa que resolveu casar com ela, né? Isso acontece mais comum, né, do que a gente pensa, mas a gente sempre fica chocado com essas coisas. E sobre o Terry, que eu queria terminar o vídeo falando dele, quase não existe informação sobre ele, né? Foto dele, até o momento que eu tô gravando aqui, eu encontrei uma só. Nos documentários que eu vejo sobre esse caso, quase não se fala do Terry, né? Então, me dá a impressão que ele era realmente uma pessoa muito sozinha. Ele tinha esses problemas mentais e o problema físico também. Então, eu não sei exatamente o que aconteceu antes da vida dele. Quer dizer, eu não sei nada do que aconteceu na vida dele antes de tudo isso acontecer. Só que ele cometeu pequenos crimes e que estava vivendo nessa casa de repouso, né? Tentando aí ter uma vida, entre aspas, normal, né? Apesar de ele se envolver aí com drogas, né? E se envolver com a Angela, né? Não era, digamos, pessoas muito boas pra ele se envolver, mas me dá a sensação que ele era uma pessoa muito sozinha, que não tinha ninguém por ele. Mas de qualquer forma, é muito triste o final que ele teve, né? Ainda mais um final que durou tantos dias, né? 3 dias de tortura. Eu não consigo imaginar o que esse cara passou. Então, sempre quando tem tortura, já falei em outros vídeos, pra mim é muito, muito triste, muito perverso uma pessoa que fica ali um dia após o outro, vendo outro ser humano naquele estado e continua, né, até a pessoa perder a vida. E sobre a Angela, eu quero muito saber os comentários de vocês, o que vocês acham dessas entrevistas dela. Eu vou deixar nos links aqui embaixo as entrevistas completas, vocês sempre podem ativar a legenda do YouTube, tá? Pra vocês verem certinho o que ela tava falando. Aqui eu coloquei alguns trechos. You're sort of an interesting character,
Because, you know, first of all, women generally don't commit crimes this heinous. Right. You know, this is usually the domain of men. That's unfortunate. You think more women Oh should- yeah, equal opportunity, definitely. E sobre o TikTok, gente, ele é um áudio que eu descobri lá, porque até uma conhecida minha dublou. Eu não tinha ideia que era algo real, porque quando você ouve o áudio assim, sem conhecer, né, parece que é um filme, parece que é um texto roteirizado, né? E daí que eu fui pesquisar, vi o áudio, depois eu encontrei a imagem original, né, da entrevista e fui vendo e vi que era um caso real, né? E mesmo assim, quando eu fui pesquisar sobre o caso, eu ainda me surpreendi de como ele aconteceu, né? É algo muito difícil da gente entender. Ela é uma pessoa muito difícil da gente conseguir interpretar, como eu falei. Então, é uma coisa muito enigmática pra mim e eu quero muito, muito saber os comentários de vocês, o que vocês acharam dela, o que vocês acharam desse crime. Quais são as teorias que vocês acham aí, por que ela cometeu? Se vocês concordam com alguma dessas teorias que eu encontrei aí na internet, nas pesquisas. Tô louca pra saber o comentário de vocês. E é isso, gente, pro caso de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir até aqui o finalzinho. Relembrando mais uma vez do meu terceiro canal lá, o de viagens. Se vocês quiserem seguir, vai estar na descrição, tá bom? Eu espero vocês num próximo vídeo. Tchau!